Teremos um conservatório interessante com alguns apostolados que surgiram desde nossos CIES e será moderada por Antônio Rueda, da CIES Quito. E eles participarão virtualmente e também teremos aqui uma apresentação pessoalmente de Santiago do Chile. Teremos a João Vicente Ramírez, de Ciudad del Este, com o programa Reinvente-se. Teremos também o casal Selene Chaves e Ramon Ruiz, da CIES Querétaro. Muito bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui conosco. O Santuário do Trabalho Ernesto Armador, da CIES Guayaquil, que nos acompanha daqui do estúdio, eles estarão presentes neste conservatório que, como disse no início, será apresentado por Antônio Rueda, da CIES Quito. Boa tarde a todos, que alegria poder cumprimentá-los. Estou em Quito neste momento, mas meu coração está com cada um de vocês. Pelo que ouvimos hoje em particular, por esta mensagem particular do nosso Santo Papa, que nos convidou a ser corajosamente criativos. Criativos como o pai e como a mãe são criativos para sairmos juntos de uma crise. Juntos é melhor. Hoje tenho a alegria de poder compartilhar com três testemunhas maravilhosas dessa corajosa criatividade que permite a Deus, através de nossos dons, dos nossos talentos, criar vida com muito carinho aos nossos irmãos, Selene e Ramon, que estão em Querétaro. Bem-vindos ao nosso irmão Ernesto Amador, da CIES Guayaquil, e que tem a bênção e a alegria de estar nesse momento no estúdio em Santiago do Chile. Ele pode aproveitar uma bela visita da Mother e vivenciar este congresso do Chile e também com muito carinho a João Vicente Ramírez, nosso irmão de Ciudad del Este, Paraguai, quem compartilharam conosco três maravilhosas testemunhas diferentes. Ramon e Selene falaram conosco sobre o Santuário de Trabalho. Ernesto Amador falará conosco sobre o renascimento das comunidades e finalmente João Vicente, que compartilhará conosco a fantástica experiência do Reinvente-se em Ciudad del Este, no Paraguai, e quero agradecer a vocês por esta generosidade que vocês têm. Por favor, comecem, Ramon e Selene. Como vocês estão? Bem, muito obrigada, grata por cumprimentá-los, envio-lhes um abraço de Querétaro. Obrigado, Antônio. E sempre que um prazer ouvi-lo e, sobretudo, a maneira como você o faz maravilhosamente impecável. São seus corações generosos e também vejo vocês muito lindos. Que alegria, que alegria. Ramon e Selene, quero pedir-lhes, por favor, que comece a falar um pouco sobre o que tem sido essa maravilhosa experiência do Santuário de Trabalho em sua empresa. Vocês são um casal de empresários? Por favor, digam-nos. Como nosso pai Kentenich, que nos convidou a ter a mão no pulso do tempo e nosso ouvido no coração de Deus, a que realidade respondeu esta iniciativa do Santuário de Trabalho? Sejam bem-vindos. Escutamos vocês. Obrigado, Antônio, e acreditamos que esta iniciativa do Santuário de Trabalho respondeu mais do que tudo a uma necessidade que tínhamos, Selene e eu, de ser congruentes com o que pensamos sobre esta necessidade de viver os valores universais de amor, verdade, justiça, lealdade a Deus e também de ter o santuário funcionando, porque nos permite várias graças, e não só para nós, mas também para as pessoas que trabalham conosco.
que é a aceitação da transformação. O envio apostólico é bem, também nos convida a descobrir o ideal da Eternity Infinity, o propósito, o dia a dia, a razão pela qual estamos lá com a Mother. Ali no santuário de trabalho, no centro da empresa, é um convite para trabalhar para ela, para descobrir por que estamos ali e para viver o dia a dia com propósitos. Conte-nos um pouco sobre esta empresa Infinity, o que ela faz? Bem, vendemos equipamentos médicos de alta especialização e estamos nos hospitais, entramos com os médicos e os apoiamos com toda a tecnologia. E estamos em cirurgia quando vemos a fragilidade humana, quando a gente percebe na cama, dependendo das mãos de Deus, as mãos dos médicos, e em que momento o seu negócio vivia, a sua empresa, quando começou a nascer esta vontade ao santuário de trabalho. Desde o início, Selene e eu não pertencíamos a um ramo médico. Selene é mercadóloga e eu sou o contador. Então, antes de tudo, estávamos em total incerteza, irmão. E nós precisávamos vender, nós precisávamos conhecer, precisávamos nos mexer, porque era o sustento da nossa família. Mas nós também vimos que no trabalho, infelizmente, que se movia ao entorno do compadre, ou da própria corrupção, então tínhamos uma grande necessidade de ver Deus em nossos clientes, em nossos médicos, em nossos hospitais, e começamos a vê-lo pouco a pouco, e por isso precisávamos de um santuário para nos acompanhar nesses momentos de discernimento, da solidão e busca. Em sua voz percebo a emoção e posso entender que estes foram momentos muito desafiadores para vocês, tanto no aspecto profissional como familiar. Pois é, sim, Antônio. Sim, foram momentos bem complicados, mas também que nos enchem de alegria, que Deus esteve sempre conosco, com os primeiros clientes. Ver alguma situação onde, por exemplo, se vai ter uma cirurgia no hospital e nesse hospital há uma imagem da Virgem de Guadalupe, aqui neste lugar tem Deus, então tudo correrá bem. E sentir essa carícia da Mater. Ok. Minha segunda pergunta é: dissemos sempre, nada sem você, nada sem nós. O que vocês fizeram? Qual foi a sua ação? Conte-nos, irmãos. Antônio, nós, bem, conquistamos nosso santuário de trabalho e temos a filosofia da empresa. É que queríamos que a Mother, estando lá com todas as pessoas que têm a experiência de ter o santuário, lar, e ela cuida das ações diárias de nós, neste caso, queríamos que ela ficasse de olho em nossas ações, que nos visse na empresa, com nossos colaboradores, nas negociações, com os clientes e com as pessoas ao redor nosso. E ele também nos convidava a rezar antes e no final do dia de trabalho para tentar manter um vínculo com Deus, Pai e nossa mãe. E é isso, de alguma forma, nos ajuda como casal e sermos as mesmas pessoas no santuário, na família e também no trabalho, onde passamos muito tempo. Maravilhoso como foi este caminho de conquista do santuário. Você está me falando de uma vida espiritual, uma vida de oração. Ontem vimos nossas 3 dimensões que nos falaram de São José, a profunda vida espiritual. A primeira delas, você nos falou sobre a oração. Em que mais consistiu este caminho de conquista do santuário? Sendo bem honestos, ainda estamos conquistando. Isto ainda está sendo conquistado. Quando digo que a Mater tem nossos corações, mas Infinity, a empresa que Deus nos emprestou para administrar, tem que conquistar a todos, dia a dia, e basicamente é um produto da necessidade, desta grande necessidade de caminhar e não ofender com nossas ações, atos ou palavras. Ou seja, cada dia vocês procuram viver do menor ao mais significativo, de forma congruente, com este convite que vocês fizeram à Mother para estar presente em sua organização.
Sim, Estamos estamos convencidos de convencidos de que pues, que no não venimos a hacer viemos para dinero. Dios nos ganhar prestó la dinheiro. empresa con un Deus propósito nos fundamental, emprestou a que es empresa com brindar um bienestar propósito para mejorar la vida de fundamental, las que personas, é para que las proporcionar personas crean, bem-estar para tengan melhorar a una vida das esperanza pessoas, para que as de que pessoas hay un acreditem más e allá, tenham de que podemos esperança de que há um vivir além muy e que bien podemos viver muito bem aquí aqui. pues de entrada Queremos queremos mudar cambiar nosso nuestro metro metro quadrado, cuadrado, nossa nuestra empresa, empresa, nuestro nosso entorno ambiente, y lo que Dios nos e permita. que o Y tenemos la Deus esperanza con la Deus Madre, nos con nuestro permite Padre e Dios. temos esperança Y com con a Enrique, Mother, com o nosso Deus Pai. Falamos que colocamos 1% e a Mother consegue com o nosso bom Deus o 99%. Por favor, nos diga como você viu a resposta de Deus. O que Pues é que bueno, aconteceu? la verdad es que Dios y la Bem, Mater no se dejan a ganar en verdade é que generosidad. Deus e a Ramón y yo Mother tenemos não se una deixam oración ganhar predilecta em que finaliza generosidade. diciendo, una cosa yo he Ramon aprendido e al eu caminar, no puedo temos uma ganarle a oração Dios favorita cuando que se trata determina de dar. Y dizendo la verdad es uma coisa que que aprendi nosotros quando hemos ando. puesto como el Não punto posso vencer 5 a y ellos Deus han puesto quando el se trata de dar. 99.5 E é a de verdade, é estarme, que nós ¿no? colocamos como um ponto Bueno, 5 la verdad e es que eles Infinity colocaram es una empresa que surgió gracias a la 99,5% do divina restante. providencia y a E la, bem, pues ahora sí a que dirección verdade é que espiritual de un Infinity é uma sacerdote empresa que shostatiano. surgiu graças à divina Nosotros hemos providência e à experimentado en direção muchas espiritual de ocasiones um la padre presencia de Dios. shostaniano. Pues yo diría que en el Nós día a día, experimentamos em como muitas decía Ramón, un ejemplo ocasiões es que a estamos en presença el de ramo Deus, médico e eu diria de la que no dia a medicina y dia, nosotros como somos Ramon disse, médicos. um exemplo disso, é Por que ahí hemos estamos no compartido rubro con varias médico da medicina, comunidades el milagro mas não que somos Dios nos ha médicos. firmado como Mas aval en el compartilhamos com préstamo várias bancario. comunidades o milagre que Deus Coronamos en una assinou ocasión como a la garantia de um Mater como empréstimo reina de la bancário. honestidad Coroamos a de un equipo Mother como a médico rainha da que nos había honestidade de um sido equipamento robado y la médico verdad es que que nos fue nos foi devuelto. roubado. E a Apareció ese verdade é equipo que médico ele nos foi intacto. devolvido. E También deste hemos equipamento colocado... médico apareceu intacto. Desculpa, só um momento, eu vou te interromper um momento ali. É um equipamento, é uma ferramenta, é uma tecnologia, é um equipamento que foi roubado em um hospital. Ele foi roubado? Correto. Daí vocês pediram para a Mother, coroaram como rainha da Es un honestidade, eles equipo, se la verdad, colocaram em a oração lo mejor algunos e pues este lo equipamento conocen, se llama foi Craniotomo, devolvido. que su motor É um principal es un equipamento, equipo a verdade, pequeño na verdade, porque que le toman talvez los alguns de vocês medicamentos humanos, conheçam, é es el chamado motor de con el que abren el craniotomo, cráneo en las que é um motor cirugías de principal, é um pequeno neurocirugía. equipamento Entonces para es un porque os equipo que médicos o fácilmente pegam na cabe en mão una e mochila é o o que motor cabe, com o esa qual parte eles del abrem o equipo pues crânio que es em la más valiosa cirurgias cabe ou en una bolsa o se neurocirurgias. puede ocultar debajo Então de é um la equipamento camisa. que cabe Cuando facilmente em nos uma lo robaron, mochila pues sí, para daquela nosotros parte do pues equipamento, porque complicado a parte porque mais somos una valiosa empresa cabe em uma nueva, bolsa que pode ser naciente, somos escondida una empresa debaixo da pequeña, camisa. entonces Quando foi roubada para pues nós le foi dijimos a la complicado Mater, porque Mater, te éramos uma coronamos empresa como reina de la nova. honestidad, Somos no uma empresa queremos saber quién se pequena, lo robó ni que então haya cualquier dizemos a cosa, Mother, solo toca el Mother, corazón de te la persona coroamos que como a conoce rainha da el equipo y que honestidade. lo Não queremos recoge. saber quem Y así roubou fue. ou que El haja técnico consequências. Queremos quirúrgico, apenas que es tocar uno o de nuestros coração da pessoa que colaboradores que levou aquele asiste equipamento médicamente a e los que o médicos de devolva. E quirófano, por isso fue a los foi casilleros, o técnico donde ellos se visten y dejan su cirúrgico, ropa que del é día um que se ponen la de bata nossos quirúrgica, la colaboradores que pijama assiste quirúrgica, medicamente aos y médicos, ahí lo vio tecnicamente aos arriba de médicos. los Na sala vestidores, de estaba cirurgia foram Excel, aos estaba con su armários silla onde se y dijo, vestem ya e apareció el deixam equipo, suas ¿no? roupas Entonces, diárias e la vestem a verdad bata es que cirúrgica. Dios y la E ele viu Mater, cada vez que que estava acudimos a lá, ellos nos intacto, responden de estéril, una manera como se nada tivesse impresionante. acontecido. E disse que Hemos a equipe já estava lá. Então, a verdade é que Deus e a Mother, sempre que acudimos a eles, respondiam de uma maneira muito impressionante. É difícil não se comover ao ouvir este testemunho muito concreto. O quanto você leva a sério este convite para ser um parceiro no dia a dia. Gostaria de finalizar, mas poderíamos conversar por mais tempo com cada um de vocês. Mas gostaria também de lhes perguntar que frutos da vida trouxe esta bela aventura do Santuário de Pues Trabalho. mira, Essa iniciativa definitivamente nos deixou la com a confianza confiança e que esperança de que podemos podemos contribuir a la contribuir para a renovación renovação del do mundo, mundo a través del através do trabajo, a trabalho, través de la através da empresa. empresa, mas Pero a lo mejor talvez aquí me aqui eu gostaria de gustaría citar citar algunas algumas das palabras palavras textuales de de alguns algunos de nuestros dos nossos colaboradores, a ver qué colaboradores les para quedó saber o a ellos, que porque pues Ramón lhes y yo como deixou ou marcou shostatianos, neles. a lo mejor pues nos São salgan breves muchas cosas, palavras de pero algumas nos das gustaría pessoas que que escuchen trabalham com a unas gente. breves Por palabras exemplo, de e algunas vou personas lhes que trabajan con apresentar e nosotros. ler para Se las voy a vocês leer. o que diz Israel, Israel, que está que en é do almacén setor y de logística, armazém e a nos dice, logística, tener nos un diz santuario ter en la um santuário no oficina, en mi escritório, em meu trabajo, trabalho, me me ha ajudou a ayudado a ter tener um un acompañamiento, acompanhamento
para sentir a presença e a companhia da nossa Mother. Não me sinto sozinho no escritório. Ela me acompanha de uma forma profissional e espiritual. Ela me ajuda a me encontrar novamente para poder ser um apoio, trazer palavras de esperança à minha família. Mudou minha maneira de ver as coisas. Me fez sentir diferente desde que comecei a trabalhar na Infinity. Tenho procurado mais a Deus. E as palavras da Dona Teresa, que ela nos ajuda na área de ordem e limpeza, nos diz o seguinte: me sinto muito bem porque me aproximei mais para rezar, para contar à Virgem minhas necessidades. E quando chego de manhã, ofereço-lhe meu dia, rezo pela minha família e por todos os meus colegas da Infinity. Senti uma mudança favorável em minha vida, sinto que minha família tem maior proteção com a Virgem, porque sei que ela sempre intercede por nós. E finalmente a Natália, do setor de marketing e atendimento ao público, suas palavras, eu realmente gosto de saber que na Infinity há um santuário e que a presença da Mother está entre nós porque é uma forma de reafirmar minha aliança de amor e uma forma de forjá-la e trabalhar nela. É muito bom saber que meus colegas e meus chefes têm esta proximidade com a Virgem, que me dá paz de espírito. Se eu quiser rezar ou meditar algo em meu coração, como Maria fazia, me aproximo do nosso santuário de trabalho e o faço com ela, diretamente. Sempre a convivência com os meus colegas é tão boa e calma, tranquila, porque tê-la aqui é muito bom no trabalho, então este é o resultado nos corações de algumas pessoas que trabalham na Infinity. E sentir a presença da Mother em nosso santuário de trabalho, somos simples semeadores. Ela é que está obrando milagres entre nós. Estou na certeza de que represento a todos aqueles que estão ouvindo, dando a vocês este abraço muito sincero e confiando que ela, São José e seu filho, o acompanham e o consolam, fortalecendo-os, abençoando-os, sendo seus parceiros em todos os momentos. Obrigado, irmãos, por este belo testemunho. Estou certo de que todos em suas casas lhe enviam um abraço e um enorme aplauso. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada por nos deixarem compartilhar. Bem, esta maravilhosa experiência do Santuário de Trabalho, vamos agora conhecer também como, dentro da CIES, é importante acudir a esta criatividade valente. Nosso irmão Ernesto Amador, da CIES Guayaquil, vai compartilhar conosco um fantástico testemunho de como reavivar uma comunidade. Ernesto, você está no estúdio, que lhe enviamos um grande abraço, pois você está muito bem. Obrigado, Antônio. Foi um prazer e um presente da Mother para poder estar aqui no Chile nestes dias. Todos os problemas que existiam para a entrada foram eliminados, graças ao poder da Mother, como sempre. Agradeço muito, Ernesto, este esforço para reavivar o que terminou no renascimento da comunidade de Guayaquil, da onde nasceu, a que obedeceu, a que realidade ele respondeu. Acredito que esta, e sem dúvida uma inspiração da Mother e do nosso Deus Pai e do Espírito Santo, que sempre nos fala que o que encontramos ou que tínhamos refletido, tínhamos um grupo bastante grande, normalmente entre 15 a 20 pessoas, que nos reuníamos mensalmente para ter uma reunião, uma conversa, pessoas convidadas, a começar como começamos a ficar sem temas, sem assuntos, mas em segundo lugar, principalmente descobrimos que o que estávamos recebendo nas conversas, que eram interessantes o tempo todo, mas chegamos em nossos escritórios e com o nosso trabalho diário e os problemas nos escritórios que nos impedem de ir mais longe, então estávamos apenas recebendo informações e processando-as, mas não estávamos chegando à ação. Claramente, foi isso que nos levou ao fato de que tínhamos que fazer uma mudança
E o que vocês fizeram a responder a esta realidade? Bem, a partir do Congresso no Paraguai, em 2019, propusemos uma ideia de que iríamos formar um grande grupo que tínhamos tido, que se reunia normalmente todo mês para conversar com eles e propor uma mudança. Qual foi a mudança? A mudança agora era montar grupos menores que são sempre liderados por um facilitador. Estes grupos se encontram no momento em que pensam ser o momento certo para eles se encontrarem e tocarem nas questões que acham que são mais importantes para eles neste momento. O facilitador ajuda a desenvolver a reunião e, principalmente, cada reunião deve ficar com um propósito de fazer algo efetivo na empresa. E este propósito deve ser realizado na próxima reunião. A modalidade continua sendo uma reunião mensal, mas de acordo com cada uma das necessidades e os acordos e os horários que cada um dos grupos tem. Então eles foram formados. Tivemos uma grande reunião com todos aqueles que tinham participado. Propusemos esta mudança de esquema operacional e fizemos uma pesquisa e pedimos a eles que, por favor, nos respondessem quem estava interessado em participar ou não, e a partir daí conseguimos 3 grupos, e eles foram formados a partir desta interessante ideia. Muito interessante, muito interessante. Vocês perceberam que vinha para beber da fonte, mas não estava necessariamente fazendo algo com esta nutrição? Algo não estava necessariamente acontecendo a partir dessa formação e você começa a questionar o método de trabalho, você encontra um novo método de trabalho e isto começa a gerar 3 novos grupos de trabalho em CIES Guayaquil, em que vocês puderem ver a mão providente de Deus, a resposta da Mother a este movimento, meu querido Ernesto. Bem, como o nosso pai fundador sempre disse, às vezes que para tomar ou não sabíamos se isto ia funcionar ou não, mas decidimos com a oração que este era o momento certo para começar. Então, o que vimos? Vimos que temos uma participação bastante contínua nas reuniões, temos um facilitador que nos acompanhou e sempre esteve com um conhecimento muito grande da pedagogia do nosso pai e que nos permitiu ver com propósito que levamos cada reunião para levar essa informação e levar esse trabalho para a empresa. Às vezes muito simples, como por exemplo, coisas em que normalmente não pensamos, como decidir que cada um de nós deve falar com um dos funcionários, mas não a conversa normal de um chefe ou executivo para seu colega de trabalho ou subordinado, mas sim interessar-se um pouco mais por sua vida, perguntar-lhe sobre sua família, sobre tudo o que estava lá. Isto nos ajudou muito porque nos permitiu crescer em nosso conhecimento e em nosso relacionamento com cada uma das pessoas que trabalham conosco. O fato de cada grupo escolher o que quer tratar ou com que tema quer tratar também responde às necessidades do grupo. Pode ser que um grupo esteja interessado em aprender sobre a pedagogia do pai em um determinado aspecto especial e outro grupo esteja interessado em aprender sobre outro aspecto e, portanto, isso também nos ajudou a crescer em conhecimentos e em nossa formação, preparando-nos mais a cada dia para isto, para que isso possa ser transmitido a cada um dos nossos colaboradores. E é exatamente isso que eu gostaria de lhe pedir, para nos ajudar a ter uma imagem de qual é transformação de vida que esse movimento trouxe, o fato de que você tomou o pulso naquele tempo e você compreendeu que era hora de ousar, de mudar, que você permitiu que Deus trabalhasse através de você. Bem, isso o que é a grande diferença que você nos fala hoje em CIES Guayaquil. Digamos que a mudança que é perceptível e que é muito palpável é que as pessoas, ou as pessoas que trabalham conosco,
começam a se vincular mais com a sua empresa, porque eles sabem que seu chefe, o dono da empresa ou o executivo que está interagindo com eles, é um crente firme de que temos que fazer algo mais, que temos que levar a empresa a Deus. Mas antes de tudo, temos que levar Deus de volta. Não, eu sempre digo que é o Deus dos cuidados, que eu cuido de você. Primeiro, eu cuido do bem-estar, eu cuido do bem-estar da sua família. E isso é muito claro porque nosso pai fundador não ensinou isso muito claramente, nos ensinou isso muito claramente, e ele nos disse: como posso falar com alguém sobre Deus, o Pai, se eles tiveram um relacionamento ruim com seu pai? Então, antes de tudo, eu acredito que para poder levar a evangelização para a empresa, a primeira coisa que temos que fazer é levar a empresa a Deus e o vínculo de cuidados, esse vínculo de preocupação com eles, esse convênio de amor que nos convida a estar perto dos nossos irmãos. Vejamos em cada um deles o rosto de Deus, que não estamos vendo uma pessoa que está trabalhando somente para nós, é a cara de Deus. E ao mesmo tempo, cada um deles se sinta que, cada um deles saiba que a posição que desenvolve na empresa é uma posição importante, não é e nem mais, nem menos importante do que o trabalho que faz o gerente ou o diretor de vendas ou qualquer coisa que todos eles tenham, porque cada um de nós tem uma responsabilidade dentro da empresa. E a empresa é a única maneira de trabalhar para crescer e criar bem-estar para todos. E se trabalharmos como um organismo vivo que está crescendo, é que forma uma família dentro da empresa. Ernesto, maravilhoso. Guayaquil, como comunidade, cresceu através dessa experiência, especialmente em uma dimensão apostólica. Um grande abraço para você, um aplauso de todos nós, com muito carinho. Através de você e de toda a nossa comunidade de Guayaquil, para nós, aqui do Quito, nossos irmãos, vocês são nossos irmãos. Muito obrigada. Foi um grande prazer compartilhar com vocês esta experiência que hemos tido. Bem, João Vicente, desde o Paraguai, Cidade Leste, é uma alegria ter vocês conosco e sabemos que você representa a comunidade muito bela da CIES em Cidade Leste, em geral no Paraguai. Quero pedir-lhe, por favor, querido João Vicente, que nos diga, reinvente-se. Que nasce como resposta a que realidade? Escutamos você com muita atenção, João Vicente. Obrigado, Antônio. Realmente a gratidão é minha de estar aqui e viver este congresso emocionante. Tudo isto. E apenas antes eu queria transportar vocês ao cenário que vivemos ao início da pandemia. No ano passado, o governo paraguaio foi um dos primeiros na América do Sul a tomar a decisão de fechar suas fronteiras como forma de conter o avanço da Covid. E, ao mesmo tempo, foi emitido um decreto presidencial ordenando o fechamento de empresas não essenciais. E este decreto foram fechadas de um dia para o outro 4.700 empresas no microcentro da nossa cidade, deixando 75.000 pessoas sem trabalho, desamparadas e desorientadas. Se viveu momentos de muita tensão no meio dessa incerteza e entre os desempregados, havia muitas pessoas trabalhando nas ruas, vendedores ambulantes, com barracas nas calçadas, motoristas de táxis, estivadores, trabalhadores que sobrevivem da sua renda diária, graças a Deus, ao setor empresarial privado e somente da Câmara de Comércio podemos ajudar o povo
Tínhamos alguns fundos destinados para o programa de desenvolvimento urbano e decidimos usá-los para a compra de alimentos para ajudar essas pessoas. E assim pudemos fornecer alimentos para 13.500 famílias e ajudar os hospitais. À medida que os dias passavam, percebemos que nossos fundos não podiam cobrir as necessidades que estavam surgindo na cidade. E esse era o cenário de que um pequeno grupo de grandes pessoas da Cidade Leste, como uma audácia incrível, decidiu buscar uma solução para um problema social muito grande. E o que vocês fizeram? O projeto consistia no programa Reinvente-se, veio a ser uma resposta a essa necessidade e nada mais do que uma bela missão apostólica que surgiu à sombra do santuário de Cidade Leste. Nós pensávamos que precisávamos ensinar as pessoas a pescar, que era a única saída que teriam de transformar sua realidade para encontrar uma nova maneira de ganhar a vida. Então, com essa ideia, fomos batendo as portas e chegamos ao governo, ao Ministério de Indústria e Comércio. Fomos muito bem recebidos, inclusive. Parecia que eles estavam esperando por um programa deste tipo. E então fomos também ao gabinete do governador, aqui do departamento. Também fomos muito bem recebidos. Fomos na Itaipu Nacional. E isso nos deu um apoio muito grande e uma credibilidade incrível. E de lá procuramos mentores, e os mentores eram empresários de sucesso, profissionais com destaques, que com uma incrível demonstração de solidariedade apostaram na ideia e se comprometeram com este apostolado que durou 180 dias. Foi assim como vocês viram a resposta da Divina Providência a este seu movimento? Não havia dúvida de que a presença da Mother era evidente em nossos esforços e vimos a forma como as pessoas receberam nossa ideia e como as portas se abriram para nós. E isso nos deu muita força para continuarmos, pois, como um pequeno grupo de 6 ou 7 pessoas poderia assumir esta enorme responsabilidade de querer resolver um problema gigantesco, e só junto com Deus, fortalecidos com Cristo e com a Mother, poderíamos realmente fazê-lo. E vimos as respostas. Deve haver muitas, mas peço a você que compartilhe conosco uma anedota, que ratificava de forma convincente a bênção de Deus para esta iniciativa. Eu diria que, batendo as portas dos políticos, quando os políticos estão sempre procurando, não querendo falar mal deles, mas parece que eles estão procurando ganhos políticos sempre e, no entanto, percebi que a resposta que estávamos recebendo era pessoal, não era como uma ação política, e eles estavam nos oferecendo e facilitando todo tipo de ajuda. E isso foi fantástico. O governador que ofereceu, inclusive, uma sala do auditório de uma universidade, ele se encarregava de tudo que tudo corresse bem, e tudo isso realmente faz parte dessa história. Verdadeiramente, por exemplo, em lugares onde você tem que passar por vários escritórios para chegar, a gente ia direto, e isso deixa alguns laços muito fortes das CIEs em nossa cidade, e sabemos que nossos futuros projetos têm muita credibilidade por causa de tudo o que aconteceu.
e que foi um momento muito transcendente para todos nós. Gostaria de lhe pedir para fechar este belo testemunho de Reinvente-se, que compartilhem conosco alguns dos frutos de vida que vocês percebem ter saído dessa bela experiência. Mais do que tudo é a vinculação, um forte vínculo entre mentores e empreendedores que ainda é muito ativo até hoje. Surgiram relações comerciais, mesmo entre eles, surgiram porque nossas vivências eram muito ricas, de compartilhar era incrível. Que tivemos sessões de treinamento técnico, mas também tivemos nossas sessões nas tardes de sábados, onde abrimos nossos corações e dessa forma conseguimos nos conhecer e fortalecer muitos vínculos com pessoas maravilhosas e que me deixa orgulhoso de ter tantas pessoas de qualidade em nossa cidade. E eu poderia dizer que esta nova comunidade que desejamos, essa mudança já está em andamento em Cidade Leste. Sou muito positivo nesse sentido. Maravilhoso, irmãos. Deste congresso, vimos 3 testemunhos, um diretamente relacionado com pedir a Deus e pedir a Mother que abençoe nossa empresa, o Santuário do Trabalho, ou ligado. O outro ligado a reavivar uma comunidade de CIES propriamente para que dentro da casa, do lar, esta missão seja vivida congruentemente. E, finalmente, esta resposta da comunidade de CIES de Cidade Leste é uma realidade tão forte e desafiadora do seu ambiente, em sua cidade, em sua economia, e que está absoluta fé prática na divina providência que significou estes fluxos de vida nessa cidade e também o crescimento de nossa presença no dia a dia, do nosso ambiente social. Agradeço muito a cada um de vocês por este compromisso com a CIES, através deste congresso, aos organizadores, e a você especialmente, Selene, Ramon, Ernesto e João Vicente. Um grande abraço meu, que Deus e a Mãe e seu Filho nos abençoem em todos os momentos.